Joia, turma! Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, né? É, Bem, pessoal, uma outra característica que a gente precisa levar em consideração quando a gente está fazendo esses estudos termodinâmicos, né? É a característica relacionada com o calor específico, tá? Então, no bloco anterior a gente falou sobre a capacidade térmica do objeto. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do calor específico. Então vamos ver aqui o que é esse calor específico, tá? Então vamos supor, por exemplo, dois objetos feitos de um mesmo material, mármore ou algum outro tipo de material qualquer. Basicamente, esses dois objetos, então, eles vão ter a sua capacidade térmica proporcional às suas massas, tá? Então, quanto maior é o objeto, mais energia ele consegue conter ali naquele corpo, porque ele vai possuir mais massa, tá? Então, é muito conveniente a gente chamar a capacidade térmica por unidade de massa, tá? Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. E aí, esse calor específico vai ser nada mais, nada menos que a capacidade térmica por unidade de massa, ok? Então, nada mais, nada menos, né, que você pegar a capacidade térmica de um corpo e relacioná-la diretamente com a massa desse corpo. Sendo assim, então, essa nossa capacidade térmica, o equacionamento dela, né, do calor específico, vai ficar dessa forma. O calor de um corpo vai ser função do calor específico de um corpo. Então percebam aqui que eu não falo mais em capacidade térmica, mas sim em calor específico, ok? Vezes a massa do corpo, vezes a taxa de variação de temperatura, que pode ser positiva ou negativa, tá? Aqui ele traz a capacidade térmica, no caso de uma pedra de mármore, né, que é 179 graus, calorias por grau Celsius, ou 749 joules por Kelvin, né? E aí ele diz o seguinte, né? Ele fala que o calor específico do mármore, no caso, vai ser 0,21 calorias por grama, tá? Vezes grau Celsius, ou joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Então, se você quer que esse objeto consiga ter uma capacidade maior para trocar este calor, você vai precisar de mais massa, tá? Então essa é a ideia aqui em questão. Por isso que quando você vai fazer trocas de calor, geralmente se você tem um radiador ou você tem um dissipador térmico, você precisa de muita massa, você precisa de área, tá? Você precisa de espaço. E aí, quanto maior o espaço, mais facilmente você vai conseguir fazer essa troca de calor, tá? Por isso que isso é feito dessa forma, ok? Bom, pessoal, e uma outra característica importante que a gente tem que levar em consideração tem a ver com a questão da quantidade de energia por unidade de massa que tem que ser transferida, né, na forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase, tá? Isso aqui é o que a gente dá o nome de calor de transformação, né? Geralmente é representado pela letra L aqui, né? Esse autor usa essa notação, letra L. Cuidado para não confundir isso com comprimento, tá? Então, esse L aqui representa o calor de transformação. E vocês já devem ter estudado isso na química, né? Então é mais uma revisão. Então, o calor que é gasto para a transformação de um corpo, ele vai ser função, né? O calor vai ser função deste calor de transformação, e esse calor de transformação é bom lembrar que você tem características diferentes de calor de transformação para um mesmo tipo de fluido. Então você tem um fluido, por exemplo, cujo calor de transformação da fase líquida para gasosa, né, que é o que a gente chama de calor de vaporização, vai ser um determinado valor. Quando você tem a mudança da fase sólida para líquida,
você vai ter outro valor, que no caso é o calor de fusão. Então, só mostrando aqui, né? Ele está pegando aqui, mostrando dois tipos de calores diferentes. Percebam que o calor de fusão ele tem que ser muito maior do que o calor de vaporização. Porque na fusão as partículas estão muito mais agregadas e tal, então o material ele tem que se derreter, né? Aquele sólido. Então, e aí basicamente a gente vai ver que esse calor não está em função dessa constante, desse calor de transformação L, vezes o que? A massa do objeto, né? Então, quanto maior a massa do objeto, maior vai ter que ser o calor ali gasto, tá? Aqui a gente traz alguns calores de transformação, tá? Desses nossos objetos, ok? Então, eu tenho aqui os pontos de fusão, né? E o calor de fusão. E aqui eu tenho os pontos de ebulição e os calores de ebulição de diferentes tipos de materiais. Tá? Perceba que os sólidos, né, os calores precisam ser muito superiores. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui a respeito desse tema, né, para ver se a gente consegue compreender um pouquinho melhor. Tá? Então, exemplo 18.3. Diz o seguinte, ó, que quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo de massa m? Então, olha só, então a pedra de gelo de massa 720 gramas, essa pedra de gelo está a menos 10 graus Celsius, para passar ao estado líquido a 15 graus Celsius. Então percebam que aqui a gente vai ter dois processos, tá? Que a gente vai entender um pouquinho aqui. Primeiramente, eu vou ter uma variação de temperatura de menos 10 até 0 graus Celsius, depois de 0 até 15 graus Celsius, e aí a 0 graus Celsius a gente vai ter o chamado calor de transformação. Tá? Então vamos lá. Ó. Então, qual que é a ideia-chave para resolver esse problema? Né? Primeira coisa, esse processo de aquecimento ele ocorre em 3 etapas. Então o gelo ele não vai se fundir a uma temperatura abaixo do ponto de congelamento, que é 0 grau. Então, primeiramente, a gente vai precisar transferir um calor para essa temperatura aumentar até chegar ao 0 grau. Depois, essa temperatura ela não vai passar de 0 grau até que todo o gelo se derreta. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Então, quando você pega a temperatura ali, você vai ver que quando ela chega no 0 grau, enquanto não derreter tudo, ela não vai mudar de temperatura. E aí, por fim, você vai ter uma terceira etapa, que é depois que ele virou líquido, ele ser aquecido para aquela outra temperatura. Então, vamos lá, né? Primeiramente, né, vamos fazer esse primeiro cálculo do calor aqui, ó. Então, esse calor meu vai ser função de quem, inicialmente? Do calor específico do gelo, vezes a massa, vezes a taxa de variação de temperatura, final menos inicial. Então, o calor específico do gelo, 2220 joule quilograma Kelvin, vezes a massa de gelo, que é 720 gramas, né? Então, convertemos aqui para quilograma, porque a unidade do calor específico está dada em quilograma, então, para o cálculo ficar correto, a gente converte para quilograma. E aí a taxa de variação foi de quanto? A temperatura final foi 0, temperatura inicial menos 10, então vai ficar 0 menos menos 10, vai dar uma taxa de variação positiva. Tá? Então calculei o aquecimento do gelo na primeira parte. Agora eu vou calcular a fusão do gelo. Então é o calor de transformação, Q igual a L vezes a massa. Né? Então, fazendo isso, eu tenho que a coeficiente de transformação de fusão do líquido, né, no caso da água, é 333 kJ por quilo. Então, só multiplico ele pela massa. E eu vou chegar no calor gasto aqui. Então, percebam que foi gasto somente 15,98 kJ para fazer a variação de 10 graus, né, na temperatura do gelo. Porém, na transformação do estado de gelo para líquido, olha lá, 239,8 kJ. Tá? Depois que se torna líquido, a minha terceira etapa vai ser o quê? Novamente um aquecimento. Então vai ser
aquele nosso calor, né, em função do calor específico. Agora, não mais do gelo, mas da água, vezes a massa, vezes a temperatura final menos inicial. Ok? Nesse caso aqui, pessoal, eles estão considerando, né, que a massa ela ficou exatamente a mesma, né? Ela dispensou qualquer tipo de perdas, né? Mas se a gente quisesse fazer um cálculo bem preciso, a gente precisaria pesar aquela massa de água e aquela massa de gelo, né? E aí talvez a gente poderia ter uma pequeníssima variação. E aí ele faz o cálculo aqui, né? Faz o produto aqui. Lembrando que agora a temperatura final é 15 graus Celsius, a temperatura inicial 0, então houve uma taxa de variação positiva de 15 graus, tá? E aí a gente chega neste valor aqui, né, de 45,25 kJ. Então, em todo o processo, qual foi o calor total? Qual foi a energia total gasta? Vai ser o período Q1 mais o Q2 mais o Q3. E aí, se eu perguntar para você qual foi aquele que gastou mais energia, é sempre o calor de transformação. Nos pontos de transformação, que é fusão e vaporização, são aqueles pontos onde você tem maior desprendimento de energia. E aí o valor final vai dar quanto? 300 kJ, tá? Bom, vamos lá, letra B, né? Se nós fornecermos ao gelo uma energia total de apenas 210 kJ na forma de calor, qual seria o estado final e a temperatura da nossa amostra, tá? Então esse aqui é um cálculo diferente que ele vai fazer, ó. O que ele vai verificar? Ó? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ver que o resultado anterior vai mostrar que vai ser necessário 15,98 para aumentar a temperatura até o ponto de fusão. Então se eu gastei 210, então é possível chegar no ponto de fusão. Porém, ele vai dizer aqui o seguinte, que no caso do calor de transformação eu preciso de quanto? Eu vou fazer 210 menos 15, sobrou 194. No calor de transformação eu preciso de 239. Então não vai dar para transformar totalmente o meu gelo, tá? Aí o que vai acontecer? O meu gelo vai ficar derretido pela metade. Mas como que vai funcionar esse derretimento pela metade? Ora, vamos utilizar a fórmula aqui. A minha massa de gelo derretida vai ser função de quem? Do calor que sobrou, 194, dividido pelo valor meu de calor de transformação, que é 333. Então eu vou ver que esse calor que sobrou, ele vai ser capaz de derreter somente 583 kg ou aproximadamente 580 gramas do gelo. Então no final, a minha pedra de gelo, que era de 720 gramas, ela vai perder 580 gramas e ainda vai sobrar 140 gramas na forma de gelo, tá? Então a resposta final seria o quê? Eu vou ter 580 gramas na forma de água, 140 gramas na forma de gelo, e como não concluiu o processo de fusão, eu posso garantir que a minha temperatura é de 0 graus Celsius, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Só é importante ressaltar que esses estudos aqui de termodinâmicas, lá no último slide tem a referência, né, mas já vou antecipar aqui para vocês. Ele foi extraído do nosso livro do Halliday, volume 2, tá? Que é o livro do Halliday que trata sobre o estudo de ondas e termodinâmica, ok? Então, quem tiver interesse, né, lembrando que até então a gente estava usando o livro do Halliday, volume 3, tá? Então, esse aqui, essa parte de calor e termodinâmica, é o volume 2 do livro do Halliday, tá? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.